É estranho ter que resolver problemas onde nós mesmos os criamos. Será que a gente gosta tanto assim de problema que a gente acaba criando um problema atrás do outro? E claro, nós muitas vezes nós somos vítimas, sim, de traições, violações, estamos encurralados em uma determinada situação. E isso pode acontecer porque nós tomamos decisões lá atrás de nos vincularmos com determinadas pessoas. Porém, isso é um assunto muito delicado, porque nunca sabemos o que está realmente na intenção do coração de cada pessoa. E muitas vezes, quando nós não temos governo das nossas próprias emoções, até nós mesmos nos assustamos com a nossa reação diante de determinadas situações que aconteceram. Quando nós aprendemos a governar com seriedade e maturidade, então nós estamos carregando para nós mesmos a responsabilidade de governar as nossas emoções e não nos abalarmos diante do comportamento de outras pessoas. Nós somente temos propriedade e autoridade de falar de algo que nós já passamos. Para ser mais específicas, de algo que nós superamos. É somente assim que nós ganhamos autoridade para falarmos de determinado assunto com um posicionamento e uma identidade formada. Logo percebemos que ao criar a gestão do governo das nossas emoções, o fato de termos as emoções equilibradas, ela nos afasta de ambiente, pessoas e vai cortando a raiz do vínculo nesses cenários que estão propensos a aumentar os nossos problemas. Quando tesouramos na raiz ambientes, lugares e conversas que aumentam a probabilidade de surgir um problema ali, é aonde nós criamos a maturidade, ou seja, se nós já passamos por esse caminho e já sabemos no que isso vai resultar, então eu vou colocar aqui um ponto final para que isso não se estenda novamente. Isso significa que você aprendeu a governar as suas decisões. Governando as suas decisões, a sua emoção não fica mais abalada, porque você não vai ter que encarar esse desafio de frente novamente, porque é algo que você já superou. E o governo das suas decisões é: eu decido não mais trilhar por esse caminho, é por isso que eu coloquei um ponto final aqui, porque eu não quero mais as minhas emoções abaladas. Ou seja, você governou a sua emoção colocando um ponto final, ou seja, você não cria mais a expectativa de trilhar esse caminho, sabendo onde isso resultará. Então você tem o governo das suas emoções. Você tem o governo das emoções não quando você tenta não sentir raiva, quando você tenta não falar algo. Você tem governo das emoções quando você sabe que uma determinada ação vai desencadear um determinado sentimento em você e para você não ter que sentir aquela emoção, aquele desprezo, aquele cenário isolado, é onde você sabe que está aqui a falta de governo da emoção. Então, com o governo das suas decisões, você desvia desse caminho. Então, o problema está aqui, você desvia para que a sua emoção não seja abalada. Isso é chamado de governo das decisões, das emoções, governo das respostas e o governo da direção de onde você está indo. Aqui no capítulo 20, 1 e 2 está falando exatamente algo que possa edificar a nossa linha de raciocínio de hoje. O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão, e quem provoca a sua ira põe a vida em risco. Aqui você pode ver que nós devemos ter o governo das nossas emoções. Então, assim como o vinho produz os zombadores e o álcool leva a brigas, aqui você vê um total descontrole de governo. E quem é dominado pela bebida não é sábio, porque sábio é a pessoa que possui sabedoria. A sabedoria, ela vem através da meditação. A meditação através de conselhos sábios. E os conselhos sábios vêm através de pessoas experientes. Então, uma pessoa que
embora a idade possa ser elevada ou seja uma pessoa mais jovial, a maturidade não está relacionada com idade. A maturidade está relacionada diante dos aspectos e desafios da vida que você conseguiu superar. Isso é a verdadeira maturidade. Existem pessoas de 40 e poucos anos que não passou por situações e histórias que uma pessoa já vem vivendo a partir dos seus 16 anos. Então, a maturidade dessa pessoa mais nova e mais madura do que uma pessoa mais velha não significa pelos anos, e sim pela experiência superada. Não existe vida melhor ou pior. Existem vidas que viveram situações e conseguiu superar. E através dessa superação, você consegue ajudar mais pessoas a não caírem no buraco que você caiu. E caso elas estejam lá no fundo do poço, você tem as palavras corretas como bálsamo que vai ajudar essas pessoas a superar e passarem para um nível superior de maturidade. Então, quão maduro você tem que ser para ajudar que outras pessoas também amadureçam. E você desenvolvendo esse governo das emoções e das decisões, logo você vê plantando na vida de outras pessoas. Então, quando você joga sementes do bem, então provavelmente é isso que você vai viver. Então não estranhe se hoje você está dormindo e acordando em paz, mesmo que aconteçam tribulações no nosso dia a dia, porque Deus é o nosso Criador e Jesus é a pessoa que está nos ajudando a caminhar, mesmo não sabendo onde nós estamos pisando. Tenha coragem para dar o passo que Deus dá ao chão. E se você estiver sob as águas, continue caminhando, porque Ele não vai deixar você afundar. Tenha a convicção que o Espírito Santo está caminhando para te ajudar a superar e para remar. Se você estiver no barco, ele não balançará. Se você estiver sob as águas, você não afundará. Se você não tiver um chão, é Deus que vai colocar esse chão para você pisar. Só continue caminhando na convicção que você está em busca do seu amadurecimento. E o amadurecimento vai vir a partir da gestão da emoção, porque você decidiu fazer o que tem que ser feito e não mais fazer o que você quer. Mas é através da disciplina e do discernimento que você vai caminhar todos os dias em frente e adiante o seu propósito. E o seu propósito é ajudar, é servir. E você vai servir com excelência quando o seu talento for desenvolvido. Então você vê que é uma via de mão dupla. Enquanto você está ocupado, desenvolvendo e moldando o seu talento, você está com o seu talento ali, ó, se dedicando, passando horas, melhorando. Então Deus, com a sua infinita bondade, está como um oleiro te moldando também. Então você vai cuidando desse ministério interior, que é o governo das suas emoções. Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira extraordinária e completa. E então, com essa base montada, é que você vai poder ajudar as outras pessoas a resolucionar o problema delas a partir desse seu talento aperfeiçoado. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, o Senhor nos diz que para sermos excelentes é necessário amar a disciplina. E nós sabemos, Senhor Deus, o peso de carregar uma disciplina. Então, Deus, em nome de Jesus, derrame esse amor. Em nome de Jesus, Pai, faça-nos amar a disciplina para que nós possamos ser moldados como oleiro no vaso de barro, Senhor Deus, diante da Tua mão e da Tua perfeição, Senhor Deus, para aquilo que nós queremos viver, para aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações. Querido Deus, eterno Pai, eu agradeço por cada alma e cada vida que decidiu governar aqui nessa terra hoje. Cada ser humano que decidiu governar suas próprias emoções para romper os limites da insensatez, da escassez e da ingenuidade. Em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, meus queridos, tenha a convicção de que a sua disciplina está sendo desenvolvida e através do Espírito Santo que ele vai fazer você amar ser uma pessoa disciplinada, governando as suas emoções, fazendo a gestão das suas refeições, fazendo a gestão do seu tempo
para você poder governar com excelência isso que chamamos de vida. Através do Espírito Santo, ele vai colocar e derramar sobre você e sobre a sua direção oportunidades que você nem na sua melhor fase você imaginou viver, porque a paz e a gratidão vai estar dentro dos nossos corações e nada pode superar esse sentimento, nada pode substituir a paz. Então, quando você tiver convicção que o que você está fazendo é exatamente o que você deveria, então não restarão dúvidas que Deus está agindo na sua vida. Nós sabemos nitidamente quando Deus está operando na vida de uma pessoa. Ela enfrenta desafios, oportunidades e portas que somente um homem e uma mulher de Deus têm capacidade de enfrentar. Não pela força do próprio braço, mas pela renúncia que ela decidiu fazer para viver o impossível de Deus. Eu espero você aqui amanhã. Decida estar aqui amanhã. Se programe para estar aqui amanhã. Só depende de você, a sua vida caminhar. E você tem aqui uma amiga para te motivar a querer continuar andando nesse caminho. Uma amiga que está no mesmo caminho que você. Esse canal ele serve para reforçar essa disciplina. Se nós temos 365 dias no ano, serão 365 dias gravando, editando, postando, criando legendas, títulos, tudo isso tem que ser na base da disciplina, porque se fosse na base da vontade, só teria acontecido um único vídeo lá no 1º de janeiro, te desejando um ano bom, próspero. Mas como eu quero que você governe a sua própria vida, é por isso que estamos aqui hoje, 20 de fevereiro, para caminharmos juntos, governando emoções, decisões, escolhas e as nossas respostas. Até amanhã!